Olá, irmãos, esse é mais um vídeo do Tetrablog. Hoje nós vamos falar sobre uma das orações mais conhecidas, talvez a mais conhecida do cristianismo, mas que, no entanto, muitas pessoas apenas repetem sem entender o seu real significado. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não apenas estava dizendo algo para ser repetido, mas aquela oração continha princípios que nós deveríamos aplicar a todas as nossas orações e que deveríamos ter em mente na nossa conduta cristã. Nós vamos falar hoje sobre a oração do Pai Nosso e os seus muitos significados. Em Mateus 6,13 está localizada a oração modelo. Os discípulos perguntaram a Jesus: ensina-nos como devemos orar. E ele fez a seguinte oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração é ensinada duas vezes em circunstâncias diferentes. Em Mateus 6, 9 a 13 e em Lucas 11, de 2 a 4. Em Mateus, Jesus mostra a oração a todos os que o ouviam no Sermão do Monte. E em Lucas ele dá instruções particulares aos seus discípulos e dá mais algumas instruções. Provavelmente, como os evangelhos sinóticos por vezes têm essas pequenas diferenças na forma ou no tempo em que os eventos são contados, é possível que Jesus tenha aprofundado as lições sobre oração, em particular aos discípulos, depois do Sermão do Monte. Nas instruções de Mateus, Jesus precede o Pai Nosso com instruções sobre a oração e alertas contra a hipocrisia. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ao falar sobre oração em geral, Jesus mostra que não está ensinando uma reza para ser repetida exaustivamente. Aliás, ele inclusive fala sobre isso no versículo 7. Não fiquem repetindo a mesma coisa como os pagãos, que acham que por muito falar serão ouvidos. Logo, Jesus não está instruindo uma repetição ou uma ladainha. Ele expressamente diz isso. O que ele está dizendo é uma orientação de como orar. Ele fala que não se deve fazer caridade ou ato de justiça buscando louvor para si mesmo, o famoso pedir biscoito, como dizem na internet. Fazer alguma coisa mais para receber elogios ou para sinalizar virtude do que realmente pensando em ajudar os outros. Ele fala que não se deve fazer caridade ou ato de justiça buscando louvor para si mesmo. Nas redes sociais, essa prática voltou à voga, com algumas pessoas dizendo algo apenas para ganhar likes e elogios. De fato, deve-se pregar a verdade, mas o foco são as pessoas sendo abençoadas ou somos nós mesmos? Jesus era humilde, ele pregava, ele tinha um ministério público, mas o foco do ministério não era a autopromoção, e sim salvar a humanidade. Quisesse ele ser glorificado apenas, não teria descido à terra em carne. Vale lembrar também que Jesus, sendo um com o Pai, tem uma natureza diferente. Logo, Jesus é digno de adoração, e nós não. Quando queremos créditos por nossa bondade, estamos procurando roubar uma adoração que pertence a Deus. Mas como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Jesus fala ainda dos hipócritas, em como todo ritual do qual eles cercam a oração tem mais a ver com autopromoção que com abençoar alguém. As roupas que vestem, falar em voz alta, fazê-lo no meio das praças. Numa época em que a religiosidade trazia grandes status social e favores financeiros, era comum esse exibicionismo para ver quem era o mais santo. Observe que Jesus não está proibindo a pregação pública, ele mesmo pregava em lugares públicos, mas ele está proibindo o foco na autopromoção. Ele diz que quando formos orar devemos cerrar a porta do quarto e falar com Deus em segredo, e de Deus virá a recompensa. Se oramos em público para recebermos aplausos, essa é a nossa única recompensa.
Note que o profeta Daniel, quando foi lançado à cova dos leões, foi lançado por orar publicamente. Havia uma proibição e Daniel ignorou a proibição orando em seu quarto próximo à janela. Mas observe que Daniel não visava a recompensa social, ao contrário, ele estava se rebelando contra uma instrução apóstata de um rei idólatra e afirmando a sua fé em Deus. Ele foi preso por isso e condenado à morte na cova dos leões. Uma grande diferença entre a oração pública de Daniel ou a pregação de Jesus e dos discípulos que foram chicoteados e a dos fariseus é que Jesus, Daniel e os discípulos agiram publicamente de forma a testemunhar contra um estado de repressão da fé e para ganhar almas, não por autopromoção. Ao contrário, eles foram punidos por isso. Já os fariseus oravam em público visando ganhos financeiros e políticos e provavelmente não orariam em público se eles tivessem que enfrentar punição por isso. Ore em secreto, a não ser que seja para dar testemunho, que sirva de bênção para outros e não para ser pago por isso. Se não há testemunho a ser dado ou vida a ser ganha, e ao contrário, seu interesse é apenas aparecer e ser elogiado, isso nada vale. Vale notar também que se sua motivação é firme no Evangelho, você vai pregar sendo proibido ou não. Enquanto que alguém que só age por promoção, um oportunista, pode mudar de discurso conforme for conveniente, conforme a moda, para receber elogios por aquilo que está em voga na sociedade da época, se Sadraque, Mesaque, Abednego ou Daniel tivessem a autopromoção como motivação, teriam se curvado à estátua de Nabucodonosor e não teriam desafiado as leis contra a oração. Eles teriam recebido louvor por si contra a palavra de Deus. Eis que se alguém está mais preocupado com a aprovação do mundo que com a de Deus, pode ser inconstante, e isso obviamente é pecado e infidelidade. Então cuide no seu coração de agir por fidelidade e não por interesse, pois você pode se achar enganando a si mesmo, mas não enganará a Deus. Nem sempre podemos dizer se uma ação de caridade feita de forma pública é para autopromoção ou para o bem daqueles que recebem ajuda. Quando você faz uma campanha e empresta sua imagem, isso é marketing e doa seu cachê, que é o contrário de receber pagamento pelo benefício. Você está ajudando a causa, sejam cestas básicas ou outro. E, inclusive, muitos fazem isso, como recomenda a Bíblia, de forma anônima. Mas há aqueles que recebem descontos de impostos para aprovar um projeto, colocam sua marca em todo canto e, na prática, não estão doando nada, porque estão apenas deixando de recolher imposto e transformando em ação social, e ainda tendo publicidade gratuita com isso, ou seja, autopromoção, sem nenhum sacrifício verdadeiro. Falaremos um pouco mais sobre isso no vídeo que eu farei no futuro, falando sobre caridade e filantropia. Após a oração do Pai Nosso, Jesus ainda dá outras instruções acerca da publicidade dos atos, e dessa dicotomia se o foco está em você ou no outro, e pense ainda que o foco deveria estar em Deus. Em quem você deseja ajudar, ou em quanto quer agradar a Deus, ou quanto quer agradar a si mesmo, lucrar-se, promover ou receber adulação. Jesus diz coisas muito semelhantes sobre o jejum, sobre dar esmolas e sobre a oração. Já em Lucas existem outras instruções referentes à oração, e ele conclui falando da futilidade das coisas deste mundo. Se você faz por amor ao próximo e o faz para agradar a Deus, isso lhe assegura a eternidade, que é inestimável. Enquanto que se você faz por recompensas terrenas, você compromete a eternidade em nome de algo pequeno, vazio e temporário, e que pode ser perdido, pois a traça e a ferrugem aqui tudo consomem. Logo em seguida, ele fala dos olhos e do corpo, de como os olhos que cobiçam as coisas da terra, a beleza, o sexo, as roupas finas e caras, os carrões e mansões, como esses mesmos olhos são o motivo pelo qual a pessoa se perde nesse mundo e ignora as coisas santas, ao mesmo tempo que compromete o eterno pelo pequeno. Jesus disse: se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, e se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Não é gratuitamente que Jesus ensina sobre isso num texto que fala tanto sobre promoção e vaidade. Vaidade e cobiça andam juntos. O que quer ser grande ou poderoso quer isso para acessar a satisfação do seu desejo, do dinheiro, dos romances, das aventuras, e paralelamente ele olha para os outros de forma má, para mulheres como objeto, para outros como concorrente que quer derrubar, para o púlpito como um palanque para se exibir. Tudo que ele vê da perspectiva carnal da cobiça e da maldade, vê como algo que ele deseja possuir ou como um meio para atingir seus objetivos. Também se os olhos são candeia do corpo, o corpo é estimulado pelo que vê e cobiça. Isso é bastante claro na questão sexual, onde o estímulo excessivo torna o homem cada vez mais misógino e ao mesmo tempo ambicioso, pois como satisfazer o desejo de ter tudo que os olhos cobiçam o mais rápido possível? Como ganhar dinheiro rápido para poder ter para si e também para exibir aos outros em ostentação? A cobiça, a inveja, a vaidade, todas andam de mãos dadas numa competição mundana de quem é mais poderoso ou rico ou bonito, para possuir mais meios de obter prazer e satisfação nessa terra. Mas quem entra nesse esquema já largou a eternidade para trás.
Afinal, se alguém dá esmola para se promover e ficar rico, isso é investimento e não caridade. Se existem aqueles que precisam de esmola para viver, como alguém pode querer viver no luxo? Se olhos se desviaram da necessidade de muitos carentes e focaram no desejo próprio, e Jesus alerta para todo esse processo, isto é, particularmente o interesse que esteja no entorno da oração modelo. Pois quantos crentes oram pensando apenas em si mesmo, oram apenas para ter mais bens e prosperidade, e não se importam com a salvação das almas perdidas ou o cuidado dos carentes, que são muitos, mas não dão o dízimo pensando em quantas pessoas serão ajudadas, quantos missionários serão sustentados levando o evangelho além, mas pensando apenas em Deus vai multiplicar e me abençoar, Deus vai me dar em dobro. De fato, Deus pode multiplicar, mas esse não deve ser o foco. Não se trata de uma barganha ou negociação espiritual. Jesus fala tanto do nosso foco numa palavra em torno da oração modelo, justamente porque o nosso foco na oração é importante. Jesus não está apenas ensinando a orar, mas além das palavras, a motivação e o estado de espírito da oração são importantes para que ela seja ouvida ou não. Quer saber como orar? Não basta só aprender algumas palavras decoradas. Como está o seu coração quando ora? Com que propósito? Você ora para a glória de quem? Nesse mesmo texto, Jesus fala que não se pode servir a dois senhores. Quando ele fala da oração ser ouvida ou não, ser focada no reino de Deus ou na terra, para a glória de Deus ou autopromoção, a qual Senhor você está servindo? Onde está o seu tesouro? Na cobiça dos seus olhos ou seus olhos são bons?